Vamos ver agora o que o Lula está falando a respeito desse caso. Olha a bola que o Flávio levantou para o Lula cortar. Claro que eu vou apontar aqui as hipocrisias do Lula, mas que o Lula está usando o episódio também para limpar a própria sujeira na do Flávio. Tá, que é isso? A polarização, entre aspas, entre bolsonarismo e lulismo. Pode soltar. E eu queria dizer para vocês o seguinte, antes de ler o meu discurso. Não sei se vocês percebem que algo novo está acontecendo nesse país. Eu aprendi desde pequeno uma frase que a minha mãe dizia, que a verdade tarda, mas não falha. Vocês que são da área cultural desse país, vocês sabem quantas ofensas artistas, mulheres e homens, receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet. E muitas vezes o Ministério da Cultura dava autorização para que o ministro fizesse, para que o artista fizesse a captação dos recursos, e dependendo da cor do artista, ele não conseguia o recurso, embora tivesse autorização do Ministério da Cultura. E todo mundo era muito criticado, todo mundo era chincalhado. Aliás, a cultura como toda era chincalhada. Agora acontece que, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vocaro para financiar nenhum artista brasileiro. E ainda vai aparecer muito mais coisa, porque nós estamos convencidos que o período da mentira, o período das ofensas, o período da violência, o período da incivilidade precisa acabar no nosso país. Muito bem, começando pelo final, porque aí é o momento de ápice da hipocrisia do Lula, como se o Lula não incorresse em mentira muitas vezes, como se o Lula mesmo não incorresse em ofensas. Ele que vive associando os seus adversários políticos, isso não começou com Jair Bolsonaro, desde lá, Fernando Henrique Cardoso, Aécio, Serra e outros, ao nazismo. Ele achincalha jornalistas que não são bajuladores dele o tempo todo, e eu mostrei inúmeros episódios aqui dele fazendo isso. Tem o vídeo dele pedindo, na prática, a cabeça no sentido de demissão daquela analista ligada ao Santander que projetou uma crise econômica que estouraria no governo de Dilma Rousseff e que estava com toda a razão. Tem o discurso do Lula pedindo ao Botim, que era o presidente do banco naquela ocasião, para tirar fora a moça, e ainda fazia uma piadinha de o bônus ficar com ele. O Lula tem um histórico de mentiras, de ofensas, de mobilização de militância contra adversários, contra jornalistas. Esse é o momento da hipocrisia. Agora, quando ele ironiza o Flávio por ter se utilizado da, entre aspas, Lei Daniel Vorcaro, ora, é para ser ironizado mesmo. É ridículo, é patético que se dê uma bola redonda dessa para o Lula cortar, para uma figura como essa cortar. E aí posa de defensor dos artistas, etc., consegue fazer ali uma cena para essa turma que já é, em grande maioria, já é eleitora dele, e consegue fazer a Lei Rouanet parecer algo absolutamente incontroverso. Tem uma série de elementos que podem e devem ser questionados nesses mecanismos. Mas o uso da Lei Daniel Vorcaro não ajuda, evidentemente, esse tipo de contestação. Então, o Flávio foi lá recorrer ao banqueiro protagonista do maior esquema de fraudes da história do Brasil, e que já era investigado por isso, já era suspeito por isso, já tinha uma série de desconfianças a respeito do próprio oferecimento de CDB a 140% do CDI, etc. Então, o Flávio ajuda o Lula a emplacar uma narrativa eleitoral. Vamos ver a segunda parte do vídeo que eu também separei. Pode soltar.
A educação nos ensina, mas a cultura nos faz revolucionário. A cultura dá um passo aquém, porque a cultura, no mesmo instante, ela move milhões de neurônios na nossa cabeça. E é por isso que muita gente nunca gostou de cultura. É por isso que muitas vezes as determinadas pessoas que governam esse país não querem saber de investimento na cultura. Não quer saber de investimento na cultura popular, não quer em teatro, não quer em cinema, não quer nada. Ou seja, porque os artistas são pornográficos. Os artistas falam muita coisa que ele adora falar, mas quer fingir que não gosta. Porque, lamentavelmente, a cultura política do país é assim. Você tem que passar a ideia de uma seriedade que ninguém é. Você tem que passar a ideia de que você é o que você não é. Quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, tivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora. Então, o que nós temos que ter em conta é o seguinte: vocês aprenderam nesses últimos meses uma coisa que a gente não pode esquecer. Destruir é muito fácil. Construir é muito difícil. Muito bem, tá aí o Lula deitando e rolando em cima do episódio da relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Agora, sempre que o Lula fala a respeito de um método, eu detecto, presto atenção e trago aqui para vocês e destaco. Talvez muitos não tenham percebido. Foi assim, por exemplo, quando Nicolás Maduro veio visitar o Brasil e o Lula falou: Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Ele agora falou da cultura política no Brasil, em que você tem que passar a ideia de que você é o que você não é. Exatamente um dos métodos utilizados pelo Lula. O Flávio Bolsonaro utiliza também, Jair Bolsonaro utiliza também. Agora, o Lula faz isso o tempo todo, e eu já vou mostrar nesse caso específico como tem um elemento que também demonstra isso. Mas só para fazer a ressalva, que ele falou de 154 milhões, me parece, mas o pedido do Flávio, pelo que foi noticiado, foi de 134, não melhora em nada a situação do Flávio, mas só para registrar que são 20 milhões de diferença, 134 milhões de reais. E ele fala aquele menino, quem imaginava que parecia o mais santo da família? Ah, para com isso, né, Lu? Flávio Bolsonaro já tinha um histórico, já dava para conceber que ele ainda se envolveria em vários escândalos, mas o Lula fez ali a narrativa daquele jeito. E aí eu aproveito para resgatar, e essa é a vantagem, né, de não ser microfone de aluguel, é que você tem uma trajetória. E no Brasil, como tudo é cíclico, como a sujeira de todos os lados, é maravilhoso você olhar para a sua própria obra e falar, olha, quando aconteceu algo similar do outro lado, eu também apontei, eu também critiquei, eu também chamei atenção para os vínculos, para as suspeitas, etc. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um texto meu de 3 de fevereiro de 2015. 3 de fevereiro de 2015, tem mais de 11 anos. 11 anos e 3 meses e algumas semanas. Lula, o pai das empreiteiras, um apelido que eu dei. Depois até pegou, muita gente começou a usar naquele momento. Lula, o pai das empreiteiras. Filme sobre ex-presidente teve patrocínio de 3 empresas enroladas com a Lava Jato. Tá aí. Filme sobre ex-presidente teve patrocínio de 3 empresas enroladas com a Lava Jato. Eu não estou falando isso para passar pano para o Flávio Bolsonaro, não. Estou aqui criticando o Flávio Bolsonaro. Não estou mostrando isso, e o PT, não. Estou mostrando porque o Lula está explorando o episódio do Flávio Bolsonaro e o Lula tem um episódio similar. Claro que existem as suas diferenças, cada um vai fazer um juízo sobre qual que é mais grave, etc. Fato é que o Flávio não deveria usar isso para legitimar as suas más condutas. A oposição ao governo Lula deveria ser limpa, deveria fazer diferente para poder ter legitimidade
de se colocar como uma alternativa a tudo isso que aí está, e não como uma mudança de pessoa. Troca aquela pessoa por essa aqui, mas para continuar as mesmas práticas. Esse que é o problema que o Brasil vive. Então vamos ver aí, eu faço questão de ler alguns trechos desse meu texto. O primeiro print, exibido nessa segunda-feira 2, foi 2 de fevereiro de 2015, pelo canal Cinemax, o filme Chapa Branca, Lula, o Filho do Brasil, foi patrocinado e apoiado por um grupo de 18 empresas, a maioria delas com negócios com o governo do PT, que doou 12 milhões de reais para a produção, uma fortuna para os padrões cinematográficos nacionais. Observem bem essas informações, esses números, que depois eu vou mostrar o noticiário presente. Mas eu continuo no meu texto. Próximo print. 3 empreiteiras hoje enroladas com a Operação Lava Jato integraram esse grupo. E aí eu tenho que fazer um parênteses. Era 2015. As investigações da Lava Jato ainda iriam avançar bastante. Eu fiz um resuminho daquilo que se sabia até o momento, de alguns pontos que a gente sabia até aquele momento em que o filme estava sendo exibido. Então, Camargo Corrêa, que é uma das construtoras, que tinha negócios com a Petrobras, com o governo do PT. Participava das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, tendo recebido em 2008 102 milhões e 700 mil reais. Agora, que era 2015, né, o diretor-presidente Dalton Avancini, o presidente do Conselho de Administração João Ricardo Auler e o diretor-vice-presidente da empreiteira Eduardo Leite, não confundir com o governador do Rio Grande do Sul, tem nada a ver, outra pessoa homônima, estão presos preventivamente desde novembro na carceragem da Polícia Federal em Curitiba por envolvimento com fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo contratos com a Petrobras. Então já tinha gente da Camargo Corrêa preso quando o filme foi exibido. E, obviamente, isso também veio antes, vamos dizer assim, das medidas gravosas, quer dizer, o patrocínio, etc., veio antes dessas pessoas serem presas. Mas essas pessoas já estavam com contratos públicos, com o governo, etc., etc., e fazendo muita coisa que veio a ser descoberta depois por nós. Mas certamente por muita gente ali do sistemão já era bem sabida. Aí, número 2, próximo print, OAS, outra construtora. Foi uma das financiadoras da campanha de reeleição de Lula e também atuante nas obras do PAC, tendo recebido em 2007 107 milhões de reais. Agora, o presidente Léo Pinheiro e os executivos Matheus Coutinho, Agenor Medeiros e José Ricardo Bregueroli estão presos na carceragem da PF em Curitiba por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Ressentidos com os presidentes que lhes dão as costas na hora do sufoco, eles planejam levar Lula e Dilma Rousseff à roda da justiça também, como revelou Veja desta semana. E aí, o Léo Pinheiro fez colaboração premiada, deu depoimentos e entregou fatos comprometedores a respeito do Lula, que tentou se descolar, embora fosse íntimo, do Léo, como ele chamava. Léo Pinheiro, para quem não lembra, é aquele que visitou, visitou, né? Na verdade, ele era o responsável. O Lula visitou o Triplex com o Léo Pinheiro, que era o presidente da empreiteira. Quem aqui já visitou imóvel quando você quer ver e foi atendido não pelo corretor ou pela corretora, mas pelo presidente da empreiteira. Obviamente, o presidente da empreiteira tinha interesses em agradar o Lula, em razão do seu poder político, da sua influência, assim como o Daniel Vorcaro tinha interesse em agradar o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, como apareceu naquela mensagem, para uma corretora. Você vê que nem o Vorcaro foi lá, né? Mas também ele não é do ramo, dizendo preciso dele feliz. Próximo, print, 3 Odebrecht. Aí o resuminho é até um pouquinho maior. A Odebrecht venceu em 2007, em parceria com a estatal Furnas, a licitação para a construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, quando o valor do investimento foi definido em 9 bilhões e meio de reais, com 75% do total financiado pelo BNDES. Agora, repito, era 2015, a empreiteira que pagou 23 milhões de dólares ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, segundo o delator, e a única ainda sem ninguém preso, porque demorou para a investigação conseguir alcançar o Odebrecht no sentido de gerar medida gravosa. Está incomodada com os vazamentos na Lava Jato. Naquela época,
eu ironizava as notinhas da Odebrecht, que negavam tudo veementemente. Isso aconteceu durante muito tempo. Eles achavam que iam ficar impunes. Mas depois acabaram confessando. Marcelo Odebrecht também fez colaboração premiada. Mas aí eu dei uma aspas aí para a defesa, dizendo: os vazadores sentem-se à vontade para atingir seu pérfido interno, levar a público declarações naturalmente sujeitas à verificação e de certo adredemente selecionadas, para a margem do devido processo legal, atingir a imagem de empresa com sólida reputação a zelar. Fecho aspas, dizia um trecho da petição dos advogados, entre os quais a sócia do falecido Márcio Tomás Braz, que sempre foi ligado ao Lula. Como se não fôssemos nós, e aí eu comentei, os incomodados com o vazamento de dinheiro dos nossos impostos para propinas e superfaturamentos de obras públicas. Próximo print, só para finalizar. Na época do lançamento do filme sobre, aí eu botei entre aspas, ironizando, o mito de Lula, porque, assim como no caso do filme do Jair Bolsonaro, não é a figura real que está ali, é a figura glorificada, com todo um pano. Em novembro de 2009, o lançamento, o diretor de uma empreiteira contou à Veja reservadamente o que de fato as atraiu. Olha aí, você teve o relato. Segundo ele, os produtores deixaram claro que se tratava de um filme oficial, de interesse e autorizado pelo presidente da República. As empresas então desembolsaram quantias que variaram de 500 mil a 1 milhão de reais. Abro aspas para o sujeito. Que empresa não iria querer participar? Isso ajuda a abrir várias portas no futuro, ou pelo menos a não fechá-las. Fecho aspas. Isso é óbvio. Do ponto de vista do empresário, você colocar dinheiro em algo que é de interesse, e nesse caso, uma obra publicitária de autopromoção, de um político que tem um poder de ditar os rumos do país, ou de uma autoridade pública que tem esse poder, óbvio que para eles é interessante para conseguir a boa vontade delas. Assim como é interessante para um empresário banqueiro como Daniel Vorcaro contratar um escritório de advocacia de uma esposa de ministro do STF. A lógica é a mesma. Isso ajuda a abrir várias portas no futuro, na visão do empresário. Estou nem fazendo acusação sobre portas terem sido abertas ou determinadas pessoas terem feito isso ou aquilo. Mas do ponto de vista do empresário é lógico, e é por isso que as autoridades públicas precisam ter autocontenção. Não podem ficar cobrando dinheiro assim, pedir dinheiro assim, tendo obras patrocinadas por empresas que têm contratos públicos, etc. Isso é, do ponto de vista até moral, nem era necessário, se fosse uma sociedade de alto nível moral, haver leis nesse sentido. E, no entanto, as leis brasileiras ainda assim são ruins, né? E aí o próximo print, que é só o comentário final, esse texto ainda se desenvolvia, eu citava o caso do Ike Batista, e que queria se tornar empresário do PT e outros, e aí eu concluí no final, vocês estão vendo aí na tela, se Lula, o filho do Brasil, que é o nome do filme, é filho dessas empreiteiras, quer dizer, se o filme é filho dessas empreiteiras, Lula é o verdadeiro paizão de todas elas. Que aí remetia ao título, né? Lula, o pai das empreiteiras. Então, você teve filme do Lula, sim, patrocinado por empreiteiras, várias empresas, né? Mas algumas delas que estavam de fato envolvidas no Petrolão. As investigações foram avançando e isso tudo foi descoberto. Então, você tem esse histórico do PT utilizar o, o dinheiro, né, por meio dessa obra, que é de interesse do partido, vamos dizer assim, ainda que seja uma produtora, etc., mas é o petismo, é o lulismo como movimento, inclusive, de parte da classe artística. Utilizar o dinheiro de empresas que faturavam bilhões de reais em contratos públicos nos governos do PT. Então, é claro que tem uma hipocrisia do Lula, assim como tem do Flávio Bolsonaro, um fica se limpando na sujeira do outro e um monte de massa de manobra. Ah, o meu é menos sujinho, o seu é mais sujinho, etc. Bom, aí, eu só para mostrar aquilo que eu apontei lá atrás, sendo lembrado agora, 11 anos depois, vamos ver a matéria do G1, do dia 15 de maio, alguns dias atrás. Filme sobre Lula custou 12 milhões de reais e foi feito todo com dinheiro de empresas, diz produtora. Lançado em 2010, Lula, Filho do Brasil, teve 18 financiadores privados. A lista inclui Camargo Correia, Odebrecht e JBS, que naquela época ainda não estavam envolvidas em escândalos de corrupção. Época do financiamento, né? Quer dizer, não tinha ainda uma investigação avançada. Isso não quer dizer que
os políticos que tinham envolvimento com o esquema já não soubessem, e não quer dizer que não fosse sabido que aquelas empresas tinham contratos públicos nos governos do PT. É preciso colocar as coisas de forma bem clara. Então, naquele meu texto, chamei atenção para 3 empresas, e havia outras ainda, como a JBS. Aí, próximo print, porque foi na esteira desse escândalo do Dark Horse que houve as críticas, as comparações com o caso do Lula, e o G1 foi lá perguntar para a produtora. Então perguntou, procurada pelo G1, a produtora da obra, Paula Barreto, detalhou como a estrutura financeira foi montada à época. O orçamento de 12 milhões de reais foi viabilizado por meio de aportes de 18 empresas. A lista de investidores, aí cita de novo aí essas empresas, além das que eu já citei, tem a EBX, além de montadoras como Volkswagen e Hyundai. Próximo print, que é o importante. Parte desse grupo de investidores esteve, anos mais tarde, no Centro de Investigações sobre Esquemas de Corrupção envolvendo governos do PT. Empresas como Odebrecht, OAS e Camargo Corrêa, que foram as 3 que eu citei em 2015, firmaram acordo de leniência e tiveram executivos condenados em desdobramentos de operações que apuraram desvios em estatais. Próximo print. Recentemente, no entanto, decisões judiciais anularam provas e condenações de alguns desses executivos e empresas, citando irregularidades processuais. Foi a sabotagem do combate à corrupção, como a gente já viu e analisou aqui. E o próximo print, eu deixo aí na tela, nem vou ler, é só para vocês verem os dados. O filme registrou uma bilheteria de 848 mil espectadores, de acordo com a produção, e tem aí os nomes de todas as pessoas que participaram dessa obra. Então, o Lula aproveita o caso do Flávio Bolsonaro, tem elementos aí, porque o Vorcaro já se sabia bastante a respeito dele no final de 2024 e já se sabia mais ainda no final de 2025. Mas isso não tira a imoralidade do caso do filme do Lula, que envolveu empresas que tinham contratos públicos com o governo dele e que, como depois foi revelado, estavam envolvidas, várias delas, em esquemas de corrupção. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.